Olá, olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Conexão Nutri. Tudo bem? Olá, tudo bom, minha linda? Olá, como vai? Que prazer imenso. Todo meu. Coisa boa receber literalmente em casa uma pessoa tão Nossa, especial, tão dedicada à nutrição, professora da equipe, dá aula em vários lugares, que atende, delícia. super versátil e um sorriso maravilhoso. Obrigada por Que estar coisa aqui, viu? boa. Muito obrigada. Eu que agradeço assim a oportunidade imensamente, porque cumprindo a um propósito que é disseminar as boas práticas da sustentabilidade, cada oportunidade que a gente tem de estar presente, de se fazer presente e agora conectados, né? A gente e levar isso para o máximo de pessoas possíveis, isso faz uma grande diferença. Essa contribuição que a gente vai estar levando. Não, maravilhoso. Tanto que o propósito desse espaço, né? A gente já completou mais de 60 lives, desde o dia 15. Nós estamos fazendo live Nossa, todo dia. parabéns, eu estou acompanhando. A de ontem mesmo foi maravilhosa com a professora Marcele. Ela, Adorei. nossa, ela é divina, adoro, adoro. E a segunda vez que ela participa e eu não posso participar porque eu estava dando aula na pós-graduação. Oh, eu vi. A Carol, né, que fez. Isso. Isso, mas olha, é um privilégio muito grande ter você aqui, ainda mais Muito em obrigada. épocas que nós estamos vivendo, o quanto é importante esse assunto, Sim, pensar sobre isso, né? sem dúvida, sem dúvida. Bom, para quem ainda não me conhece, acredito que já viram, né, o meu mini currículo, mas assim, vou começar me apresentando e aí vou dar prosseguimento, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, eu sou Angélica Lima, sou nutricionista, especialista em gestão de unidades produtoras de refeições e alimentos. Sou professora, né, nos cursos de graduação, pós-graduação na área de gastronomia e nutrição. Sou membro da Conexão Nutrição Sustentável, olha a minha camisa, de Ah, conexão para conexão, lembra? de conexão para São para conexão, muito conexão. boa. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui, como eu já falei, agradecer essa oportunidade. E nesse momento, cada um, a conexão da professora Vanessa, nesse espaço maravilhoso, a conexão Nutri Sustentável, que é a nossa empresa, a gente quer levar, a gente tem esse propósito e essa missão de levar o máximo de pessoas possíveis, como eu já falei, né? A questão das boas práticas da sustentabilidade. Então, assim, primeiramente, eu gostaria de, quando a gente fala em responsabilidade socioambiental, eu gostaria de iniciar falando, quando se pensa em responsabilidade, o que é apenas a palavra responsabilidade? Já nos remete a compromisso com as nossas ações, né? Compromisso com o que fazemos, de que forma as nossas Perfeito. ações reverberam no outro, né? Então, isso a gente pode estar levando no âmbito individual ou no âmbito coletivo, não é isso? Então, quando a gente leva para o âmbito individual, as pequenas ações, esse comprometimento com o que se está fazendo e de que forma essa preocupação, de que forma isso vai reverberar no outro, é que vai fazer, eu sempre digo o seguinte, é a reflexão na ação. A gente precisa refletir sobre o que está fazendo para saber de que forma a gente está impactando no outro, né? Então, responsabilidade é exatamente isso. Se eu falo de responsabilidade socioambiental, eu estou falando da mesma coisa. De que forma a minha atuação dentro de uma empresa está impactando a comunidade, o meio ambiente, meus colaboradores, o meu entorno, né? Então, é disso que nós vamos tratar. Em âmbito individual, o que seria isso? É o compromisso que a gente tem, as pequenas ações que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, com compromisso socioambiental. Por exemplo, a questão do canudinho, que ele já está, né, em muitas cidades, isso já é lei, já é proibido a utilização. Você ter um simples descascador de vegetais na sua casa que evita desperdício. Isso, estou falando no âmbito E individual. gera economia, né? E Mas gera colocando nesse economia, âmbito do. exatamente, porque o propósito, exatamente, só para não confundir, que algumas pessoas pensam assim, responsabilidade socioambiental é filantropia,
eu digo, não é filantropia, mas elas são ações complementares. A filantropia vai estar muito mais ligada à questão da compaixão mesmo com o outro, da caridade, muitas vezes ligada a questões de espiritualidade, enfim. Mas podem a responsabilidade... estar vinculadas, mas não obrigatoriamente, né? Claro! No âmbito da indústria de alimentos e refeitório industrial, qualidade de alimentos. Justamente. Muitas empresas, Angélica, assumem a sustentabilidade como um discurso dentro da missão a ser oferecida. Isso. Aí, quando a gente vai ver o comprometimento com o pequeno agricultor, com a agricultura local, na embalagem, né? Se ela foi repensada de uma forma mais sustentável, econômica, menos agressiva, ou que projetos essa empresa está inserida, a coisa fica um pouco dúbia. Fala um pouco para a gente essa diferença de responsabilidade social e sustentabilidade dentro da visão empresarial organizacional. Bom, no caso da responsabilidade socioambiental, é como eu já expliquei. A responsabilidade socioambiental é para gerar mudança de comportamento. Então, não é só para ter apenas lá na missão, visão, valores, bonitinho na parede, que você tem comprometimento com o meio ambiente. Não é isso. É a gente transformar as boas intenções em ações realmente, para que isso venha ter um efeito positivo, impacto positivo no seu entorno, na sociedade, nos seus colaboradores, em toda a sua rede, porque as UPRs elas fazem parte de uma grande cadeia produtiva. Então, quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, estamos falando de ações para gerar um desenvolvimento sustentável. E o que seria isso? Desenvolvimento sustentável é a nossa preocupação de atender às necessidades da atualidade sem comprometer as gerações futuras de atender às suas, né? E aí, como é que se faz isso? Então, o que precisa ser feito são ações, porque a sustentabilidade ela tem 3 pilares. Muita gente confunde um pouco e às vezes fala assim, é a questão de ter cuidado com o meio ambiente. Não é só isso, isso faz parte, mas não é só isso. Nós temos aí os 3 pilares, o econômico, o social e o ambiental. Isso, a sustentabilidade, ela está em cima. Exatamente, ela é sustentada pelos pilares. Então, não adianta eu simplesmente me preocupar com o pilar econômico, que é com aquela velha política de que o meu papel enquanto empresa é maximizar lucros e gerar emprego apenas e atender a legislação e pronto, acabou. Não é isso. Perfeito, né? Perfeito. O que a gente precisa é ir além disso. A gente precisa ter um compromisso maior. A gente não está tirando obrigações legais do Estado, que muitos empresários argumentam isso, mas isso é obrigação do Estado. Mas não de que forma você, enquanto empresa... Não só o empresário, como o ambiente envolvido, né? Exato. Porque essas ações, elas afetam a saúde, o meio ambiente, a qualidade de vida, e isso afeta um padrão de consumo. Então, é muito importante que nós, enquanto consumidores, eu fiz uma publicação sobre alguns critérios e observações que têm que serem tomados os devidos cuidados por causa do delivery, né? Sim, eu vi. E é muito engraçado que a reação, até amigos meus, um grupo de mastermind, que eu dou aula, ai, né, que joia! É esse grupo de donos de restaurantes, falaram, isso é impossível, isso é utópico. E aí eu digo, gente, vocês já pensaram em fotografar, em filmar, fazer um stories de todo o cuidado de higiene dentro desse restaurante? Nossa. Vocês têm que mostrar o que vocês estão fazendo. Aí eles colocam, Vanessa, o cliente não quer isso. O cliente não se preocupa, ele não está nem aí. Ele chega aqui sem máscara. Muitos não... A gente deixou álcool gel em cima aqui das mesas, muitos não usam. Então, eu acho, Angélica, que é legal isso que você falou, muito bem colocado, porque quando eu trago para a responsabilidade, ela passa a ser compartilhada, passa a ser uma autorresponsabilidade também para que a empresa responda. Muito legal essa fala. A gente não pode depositar na empresa e nem associar só com questões ambientais. Perfeito. Exato, exatamente. Então, assim, aí levando para a questão dentro das UPRs, eu falei de pequenas ações que na nossa própria casa, planejar a compra,
comprar bem, organizar bem, observar a data de validade dos produtos. Então, isso no âmbito individual é algo que a gente já precisa estar fazendo. E disseminar isso, por exemplo, no seu condomínio, onde você mora. Por que a gente não pode fazer isso? Então, isso no meu condomínio, eu já estou me mobilizando com as pessoas. Vamos fazer, vamos tirar isso muito do papel, vamos fazer isso acontecer na prática. É um momento de tanta reflexão. Olha quanto lixo a gente está gerando. Se a gente está comprando... Nossa, muito... excelente, excelente. Muitas das vezes eu comento isso até, sabe? Porque aqui a gente tem, né, no Sul, mais claro do que outros estados que eu visito, nem melhor nem pior, tá, gente? Sim, tudo tem positivo e negativo. Sobre a coleta do lixo seletivo, né? Nossa, pelo que menos bacana. Isso no estado que está muito falido é bem claro. E é interessante porque quando a gente começa a entender que sustentabilidade é o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais. Claro. E isso não é empresa, somos nós, como você bem colocou, na coleta de lixo. Claro. Eu participei de uma discussão, inclusive, e saiu recentemente uma publicação, eles pedindo para as pessoas lavarem as embalagens antes de descartarem, senão eles não conseguem ter o aproveitamento, né? Pois é. Fazer a reciclagem. Isso que você colocou muito bem, de ter um descascador que pode atenuar e diminuir, inclusive se torna mais econômico para a família, e maravilhosa essa ideia da gente começar a ter pequenas ações. No condomínio aqui que eu moro, foi bem complicado, porque Canoas liberou já faz um mês, assim. Canoas fechou restritivamente e foi uma das primeiras cidades aqui a abriu até shopping. Nossa! E ninguém de máscara. Agora foi imposto que temos que usar máscara. Eu já usava. Sim. Então é muito preocupante quando a gente vê, seja em tempo de pandemia ou fora, essa continuidade de uma sobrevivência que é necessário por ter uma representação dentro da administração doméstica, para depois cobrar de uma administração pública, não é isso? E eu vejo também o seguinte, Vanessa, que se a gente não conseguir fazer com que as ideias se multipliquem, nós precisamos de multiplicadores, né? Então, ao disseminar as ideias, essas práticas, coisas que para a gente às vezes está tão claro, é tão simples, para o outro não, ele desconhece. Então, quando a gente dissemina, quando a gente vai, na verdade, isso vai encantando e gerando um engajamento incrível. Porque as pessoas, algumas pessoas no meu condomínio disseram, nossa, eu queria tanto fazer isso, mas acontece que eu não sabia por onde começar, né? Perfeito, perfeito. Eu, inclusive, como coach, master coach, estudiosa de inteligência emocional, eu falo muito isso. A gente talvez também tenha que repensar a forma. Então, não chegar criticando, e sim sugerindo soluções, propondo ações, né? Mesmo justamente para as pessoas aderirem e depois aumentar a complexidade. Por exemplo, é excelente isso que você falou. Então, quando a gente chega dentro de uma unidade, enquanto nutricionista, nós já somos assim, a depender de como a gente chega, a gente já é visto como chegou o dono da razão, chegou o doutor das bactérias, chegou o que vai mandar, o que vai fazer, eu tenho 20 anos nessa casa, chegou agora essa pessoa que, às vezes, bem mais jovem do que eu e que vai querer saber de tudo. Então, a gente precisa ter muita cautela. E aí, você falou que é Master Coach, eu sou analista comportamental. Isso fez uma diferença imensa na minha atuação, porque tanto para o Eu também fiz análise comportamental. Pois é, porque tanto para o autoconhecimento, como para a gente saber como chegar no outro, como as nossas ações vão reverberar no outro, esse cuidado que a gente precisa ter. Então, quando a gente chega dentro de uma unidade, nós já sabemos, ok, voltando para a nossa proposta de tema, que é a responsabilidade dentro das UPRs. Chegando nessas UPRs, a gente precisa engajar as pessoas na causa, com muito cuidado, com muita cautela, não é verdade? Porque o que se pensava mais antigamente é que as grandes indústrias é que causam impacto ambiental. Não, cada um de nós causamos impacto em diferentes dimensões, né? Então, os restaurantes, por exemplo, eu tenho aqui dados do Sebrae que diz o seguinte,
que um restaurante de médio porte, ele gera mais de 150 mil toneladas de lixo por ano. Eu estou falando de um de médio porte, né? Mas, ao mesmo tempo, é um ramo que, de bares e restaurantes no Brasil, até então, antes dessa crise, 1,5 milhões de unidades, né? Mais de 6 milhões de empregos diretos. Então, assim, é algo muito grande. Ok, está mudando a forma como se faz. O delivery já vinha crescendo, a tendência vai ser essa. Os especialistas já falam que isso realmente veio e que vai ficar essa questão. E a gente vai estar correndo para estar se readequando. Mas a geração do resíduo, ela vai continuar. E agora, mais do que nunca... Perfeito, Angélica. Deixa eu colocar aqui uma coisa que eu acho bem interessante, que inclusive tudo isso... Apesar de mais de 20 mil mortos no Brasil, então isso é uma tragédia, sim, mas que fique claro que vai ter uma amplitude de campo de trabalho para a área de nutrição. Para você que quer trabalhar com essas questões, gente, os pequenos, os médios, os grandes já são obrigatórios, né? Mas está ampliando muito o mercado de trabalho para o nutricionista para justamente discutir isso. E o quanto é importante essa geração de resíduos e a gestão desses resíduos. Perfeitamente. Na qualidade ambiental, né? Daí... a geração e a gestão do que se faz com o resíduo produzido. Tem até uma política para isso hoje, uma política nacional de gestão de resíduos. Com certeza. De resíduo sólido. É exatamente isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós nutricionistas estamos muito mais ligados à questão do pilar econômico, dos controles sanitários, a questão da ficha técnica, engenharia de cardápio, tudo isso. E aí, os requisitos ambientais, eles ficam bastante negligenciados, né? Então, a gente não pode, a gente precisa ter uma visão mais holística, a gente precisa ter uma visão global da situação, para que a gente possa direcionar ações e colaborar com o gestor da unidade, se é que não somos nós os próprios gestores, porque hoje isso é comum em restaurante comercial, os proprietários procurarem nutricionistas para serem gestores das unidades. Então, por exemplo, eu já atuei como gestora, como auditora. Então, essa parceria, se você chega em um restaurante que o nutricionista é o gerente ou gestor e você chega como um auditor sanitário ou como RT, quadro técnico, que quer que seja, isso é facilitado pela própria visão, né? A gente precisa ter uma atuação também junto aos recursos humanos da empresa. A gente não pode ficar afastado, entender qual é a política, uma pesquisa de clima com os colaboradores, o que é que está acontecendo, o que é que está faltando, porque para engajar pessoas não é só chegar e dizer, pronto, chegou a hora, é isso aqui que vai ser feito e acabou. Não é isso. Isso não vai fazer ninguém seguir o que a gente quer. Do contrário, não precisaríamos estar acompanhando o processo e pontuando falhas, embora já façamos todos os treinamentos que são obrigados e treinamentos, inclusive, extras também. Inclusive, você passa por dono da verdade e um nutrichato e não consegue gerar essa comunicação. Aí eu acho um critério muito importante, que não vem nem desse universo que nós discutimos até então, mas vem da inteligência emocional. O gerar engajamento é gerar espaço para o erro, espaço para o diálogo. Por que espaço para o erro? Porque o funcionário, ele também tem que propor ideias e soluções para que isso gere engajamento. Sensibilizar não é falar o drama. Eu cito o exemplo, e eu gosto muito dessa pesquisa, porque ela me chocou muito. A carteira de cigarro tem atrás fotos de pessoas com câncer, broxando, câncer de pulmão, pâncreas. Então, é trágico. Eu particularmente, não gostava nem de olhar. Pois foi feita quando a OMS determinou que a indústria tabagista tinha que impor uma campanha de conscientização junto com o produto, eles deram um prazo, não me lembro quanto, tipo 6 anos, a indústria entregou em 2. E todo mundo, uau, agora as pessoas vão ver como é grave fumar, né? Certo? Errado. Sabe por quê? Olha. Neurocientistas que propuseram a campanha, inclusive, sabem que aquele tipo de fotografia ativa a mesma região do prazer. Olha que louco! Então, tua mente não está entendendo aquilo como
uma dialética como um impacto com o qual, muitas das vezes, seria necessário para conscientizar. Então, é um exemplo de como a comunicação, a narrativa é extremamente importante. Uhum. Né? Então, a narrativa, a técnica, né? Uma gamificação, um envolvimento, uma gestão de responsabilidades dentro desse sistema, né? Mandem coraçõezinhos para essa fera que está doando o seu tempo conosco. Por coincidência, também tem uma empresa de conexão Nutri. Olha que legal, né? Eu adoro isso na vida, os engajamentos. Verdade, verdade. A Juliana, linda, um beijo, querida. Comentando que simples, que ajuda muito em benefícios, é o aproveitamento integral dos alimentos. Sim. Perfeita colocação. Só é válida a reflexão de agrotóxicos versus orgânicos no aproveitamento integral. Isso. Tá? Porque esse é um cuidado que, infelizmente, hoje em dia a gente tem que ter. Nos anos 90, eu trabalhei muito, inclusive nos anos 80, com merenda escolar, junto à Embrapa. A gente fazia muito aproveitamento integral dos alimentos. Torta de casca, chiminha de casca de banana, torta de cascas de legumes. Hoje merece essa discussão, inclusive em sustentabilidade e o uso de mais de 200 agrotóxicos aprovados pelo Bolsonaro em um ano, é de se discutir. E não estou discutindo política, estou discutindo saúde. Há mais de 200 agrotóxicos aprovados em menos de um ano de gestão desse governo. Tem que ser discutido. O Instituto Bandeira Verde não é só lixo que causa impacto ambiental, não, de jeito algum. Aliás, a gente ficou brincando com isso, o consumo. Né? A nossa responsabilidade, a nossa consciência, vários critérios são importantes aí para a gente discutir. Restaurantes causam impactos na poluição visual, impactos na paisagem, desmatamento. Verdade, mas não é o restaurante em si. É quem fabrica, quem administra. Então, de novo, a gente volta para a pessoa nesse eixo de responsabilidade. Muito bem colocado. Obrigado pela contribuição. Obrigado, viu, gente? Ó, Carlos Sérgio, minha amiga, parabéns. Um beijo imenso para você, viu? Ó, outro, maravilhosa. Lindas. Ela é mesmo. Parabéns, Angélica. Coraçõezinhos. Minha Nutri-Top. A Niliste. Parabéns por essas duas feras. É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos vocês Obrigada, pela gente. presença. Gente, clica na setinha e ajuda a compartilhar essa live. O Instagram não, ainda mais que a minha conta é orgânica, não é paga. O Instagram não está entregando, ó, dislexia, entregando para os nossos seguidores, tá? Então, um beijo muito grande. Vamos lá, meu amor. Vamos lá. Esse papo é muito importante. Com certeza. Então, mais do que nunca nesse momento, mesmo com toda essa mudança, né, do tipo, como é que a venda está sendo feita, os donos de restaurante, muito preocupados, muitos fecharam. Nós, nutricionistas, que temos empresa de consultoria, sofremos também com contratos suspensos, enfim, tudo isso. Mas a gente precisa estar voltando e repensando. Como é que eu posso ajudar? O que é que a gente pode fazer? Porque em muitos momentos a primeira atitude é vamos suspender o contrato, todas as consultorias, todos os prestadores. E não, é quem vai estar ajudando, é quem vai estar tendo os insights, as ideias, vamos por esse caminho. E esse é o nosso papel. Então, nesse momento, os 4% ontem, professora Márcia falando do desperdício, né? E eu associando. Nossa, gente, esse desperdício não pode mais acontecer. Não pode. Quer dizer, nunca pôde, mas agora mais do que nunca nessa situação. Perfeito. Então, a gente precisa estar atento quais ações vamos desenvolver, o que é que podemos estar fazendo para isso. Então, assim, o primeiro passo que eu acho é conhecer todas as legislações sanitárias, ok, maravilha, mas vamos olhar de uma forma mais abrangente essas legislações ambientais também. Vamos conhecer sobre o IBAMA.
Vamos lá, vamos escarafunchar o Ministério do Meio Ambiente. Aliás, eles precisam disso, gente. Precisam disso. Foi desmantelado o IBAMA nessa gestão, viu? Pois é, então eu também vi coisas assim horrendas, mas enfim. Então, essa atitude, nossa atitude frente a tudo isso, a gente tem muito a fazer e muito a contribuir, mas precisamos ampliar esse olhar. Não podemos ficar olhando só para os requisitos sanitários, e isso é como se fosse assim. Isso já não é, isso é uma obrigação, né? A gente precisa ampliar isso. Então, tratando desse tema, a gente precisa conhecer a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, como você falou. A gente precisa ações, por exemplo, todas as unidades, elas precisam passar por um processo de desinsetização, né? E eu sempre digo o seguinte, a desinsetização que a gente precisa fazer é uma desinsetização sustentável. Ô, Angélica, mas o que é isso? A gente estar preocupado, muitas vezes, as próprias empresas, os biólogos, eu gosto muito de conversar com os biólogos para entendê-los e nos fazer entender também. Então, quem nos ajuda no controle integrado de pragas? Muitas vezes o empresário que tem tantas outras atribuições, ele diz, troca a empresa, não está fazendo efeito não. Não, calma, gente, o que não está fazendo efeito é a quantidade de frechas, de fendas, né? De tudo. E por que eu estou falando isso em responsabilidade socioambiental? Porque a quantidade de veneno, muitas vezes os proprietários dizem, estão dando veneno ou estão dando vitaminas, né, para os insetos. Não, está dando veneno, porém a estrutura não está colaborando para que isso seja feito. Então, no nosso checklist lá tem que constar tudo a regularização, isso. Né? Porque por Justo. economia, e eu trabalhei mais de 20 anos com distrito industrial, gestão de restaurantes. Nossa. Por economia é caótico conscientizar o empresário das suas responsabilidades. E muitas das vezes, inclusive a minha empresa, eu fiz a gestão, saí, fiquei em consultoria e a nutricionista local era uma briga. Nossa. Porque ela economizava. Não, agora ainda não precisa. Não, mas como assim não precisa? É a lei. É de 3 em 3 meses, determinada providência. Então, tem sim muito bem colocado isso, né? Quer ver um problema que a gente encontra que leva à sustentabilidade? A má administração nas compras e armazenamento. Porque aí, para vegetais, o grau de maturação muda o jogo. Né? Ou então, justamente, quando já está quase vencido aquele alimento, o preço cai. E aí, por uma questão de custo, compra daquela forma, mas não consegue absorver o uso e o consumo imediato. Então, isso é muito comum, né? Eu, como técnica em nutrição, mais de 25 anos nessa área, é muito difícil. É muito difícil a gente discutir esse planejamento que normalmente é inadequado. Quem faz as compras não está envolvendo-se com a questão de sustentabilidade, com essa responsabilidade na maturação, nas intempéries. Então, você tem que acompanhar o agronegócio, acompanhar o que está acontecendo no relacionamento. Não é só o Covid. Aqui no Sul nós tivemos uma estiagem tremenda. Já estava previsto uma crise. Como que vai lidar com isso? O descarte de cascas, sementes, como a Juliana colocou, tem uma expertise tremendo nessa área de alimentos, né, Ju? E a Ju é uma nutricionista que eu super indico, gente. Ela trabalha com comida japonesa. Olha a gravidade disso. Então, se ela indicar, vocês podem, onde ela trabalhar, vocês podem ficar tranquilos. Nossa, porque ela é exímia profissional, também técnica e agora nutri. Um privilégio muito grande. Parabéns, viu, Ju? Então, dentro da empresa, a gente precisa se engajar, observe, com todos os setores. E o setor de compras é um setor crucial. Se você, enquanto nutricionista, porque há unidades que a gente trabalha em que nós mesmos somos os compradores. Há outras unidades em que há um setor de compra, as unidades maiores, setor de compras, e a gente precisa estar engajado. Então, por exemplo, selecionar um fornecedor, quais critérios eu vou estar utilizando? Apenas os critérios sanitários? Aquela visita técnica, onde eu anoto no meu checklist critérios sanitários? Não, eu preciso, se a minha ideia, eu sempre digo o seguinte, se a sua missão ali dentro, visão, valores, está voltado de alguma forma para a responsabilidade socioambiental, os seus fornecedores precisam seguir a mesma linha, ou então não vai me vender, não vai.
Então, as pessoas, eles começam, então tá, como é que eu compro óleo? Se eu compro a garrafa, não, eu posso comprar uma bag, né? O impacto disso é muito menor. Então, assim, essa geração, se eu tenho os 3 R's, a política dos 3 R's para reduzir, reutilizar e reciclar, então eu preciso estar atento às minhas ações, elas precisam estar casadas com a minha proposta, com a minha missão. Tá, tudo que eu puder fazer dentro daquela unidade, além dos critérios sanitários, mas que eu possa colaborar para reduzir essa quantidade de resíduo que é imensa produzida, né? Por exemplo, a legislação sanitária já diz que a lixeira precisa ter um pedal, que o lixo ele precisa ser armazenado em um local longe da área da produção. Ok, tudo isso nós já sabemos, mas e a segregação? Né? O óleo, 1 litro de óleo que contamina absurdamente mais de 20 mil litros de água. Então, como é que está sendo essa gestão desse resíduo, desse óleo? Né? A gente está separando e tem empresas que compram esse óleo e isso retorna para a empresa essa verba. Então, observe, a gente precisa, na verdade, entender quem pode nos ajudar. Eu sempre digo, a gente precisa buscar adeptos, né? Precisa buscar, então, os fornecedores, e isso é exatamente o que se encaixa com a responsabilidade socioambiental. Não é você sozinho, é você buscando quem pode me ajudar, né? Conscientizando os seus fornecedores. Às vezes, a gente quer comprar do comércio local. Aí vem um fornecedor do comércio local e a gente olha assim e diz, nossa, mas não está atendendo, embora tenha alvará e tudo, não está atendendo os requisitos. Eu capacito. Eu já fiz isso gratuitamente, eu capacito. Olha, ou, inclusive, assim, eu preciso. Isso! E fazer parcerias com as prefeituras. Entendeu? Assim, é um campo muito grande. Eu lembro numa cidade do interior que eu morei, que a gente colocou feira orgânica e ensinava o agricultor a fazer aproveitamento, fazer as geleias orgânicas, como desenvolver o rótulo. E isso foi uma parceria com a prefeitura, né? Então, o quanto é importante. Que maravilha. Inclusive, é isso mesmo. Angélica, comentar que eu orientei, eu coordeno a pós de gestão e qualidade de alimentos pela Estácio e segurança e qualidade de alimentos pela USCS, que são cursos que vão um pouco aquém da vigilância sanitária. Tem um módulo, envolve, mas como você está falando, né, a gente vai muito além da vigilância, envolve sustentabilidade e outras questões. E um dos trabalhos que a gente acompanhou, um TCC, ela acompanhou uma unidade de alimentação, uma produtora de 1.000 refeições dia. O lixo, o descarte estimado foi de 3,97 toneladas de resíduos orgânicos. Nossa sem Senhora. Considerar por ano, 4 toneladas por ano, sem considerar sobras pós-consumo. Então, vê que esse valor certamente foi até subestimado. Sim. Agora, multiplica isso, 1.000 refeições ao dia, a milhões de refeições ao dia. Realmente é um impacto muito grande. Né? Muito. Outro ponto muito importante é a gente conhecer a questão da logística reversa. Então, quando a gente... Eu sempre digo o seguinte, a gente precisa estar dentro de um sistema que ele seja circular e não linear. Não cabe mais um sistema linear. Ele precisa sofrer retroalimentação o tempo inteiro. Requer ações voltadas para isso. Se eu conheço a legislação ambiental, se eu respeito o período de defesa, por exemplo, no meu restaurante, um determinado restaurante, eu trabalho com pescados. Então, eu preciso saber o que é o defeso, qual é o tempo certo. Eu preciso saber se isso está sendo declarado corretamente. Eu não posso ficar simplesmente, né, aquém de tudo isso. Se há animais que estão em extinção e que muitas vezes para alguns viram objeto até de desejo por estar em extinção, né? Está em extinção, então eu quero. Então não é isso, não é essa consciência que nós precisamos, porque isso é uma questão de sobrevivência. Então, sobrevivem as empresas, porque quando se adotam ações voltadas para a responsabilidade socioambiental, isso reverbera muito no pilar econômico. Porque não só porque a empresa vai ser bem vista no mercado, não só porque a empresa vai ter maturidade, mas porque a empresa ela vai realmente fazer acontecer na prática essa retroalimentação, né? Então, não tem jeito, a gente precisa ir mais além. A gente tem que incluir a educação ambiental, né, Angélica? Perfeitamente. Inclusive, eu lembro uma vez que a gente usou um artigo sobre o uso de lixeiras.
E aí foi muito interessante que sinalizar as lixeiras, sinalizar com foto, com uma imagem visual, qual era o descarte daquela lixeira, ajudou muito. Mas quando a gente fez uma campanha de mesa em mesa, com os comensais, envolvendo todos os colaboradores, gente, foi fantástico e significativo o como mudou realmente. Que maravilha. Né? Com lixeira, a gente só usou a lixeira como protagonista para discutir a questão de impacto ambiental, né? Então, quanto que isso é importante? Você fala disso com muita paixão, né? Pois é, e, muita. Angélica, como é que funciona um pouco esse uso racional dos recursos energéticos e hídricos? Tipo energia limpa, energia... Pronto. Então, essa como que o nutricionista pode se envolver com isso? Essa daí é uma das ações que eu costumo dizer o seguinte. Essa é uma das ações. Quando nós aplicamos lá o nosso checklist, eu sempre recomendo o seguinte. Como eu oriento estágio também, estágio curricular na área de alimentação coletiva, eu sou preceptora de estágio curricular, eu sempre oriento meus alunos o nosso checklist, ele precisa ir além. Nesse checklist, a gente já vai contemplando a ação, quer dizer, a minha ação junto ao engenheiro, junto ao arquiteto, como é que eu posso estar trazendo pessoas para o meu estabelecimento, para estar demonstrando o que é a implantação da energia solar, a colocação de placas fotovoltaicas, que benefício, que custo isso tem, investimento inicial, mas como é que isso retorna para mim em redução de custo, porque os números não adianta, ele vai estar sempre em primeiro lugar na cabeça do empresário. Então, a gente precisa pensar nisso, como é que eu conquisto... Né? Como é que eu vou fazer para conquistar? Eu preciso apresentar o projeto e já a vantagem que esse projeto traz. Incluindo. Não só os benefícios, mas a questão financeira. Com certeza. Eu fui investir uma vez no restaurante, fiz uma consultoria. Sim. E a gente queria colocar, né, a energia alternativa, íamos gastar em torno de 80 mil e o retorno seria 20 e tantos anos para ter esse retorno. Claro, gente, esse é um dado muito antigo, uns 15 anos atrás, então eu acredito que hoje o custo seja bem menor. Até quando eu fui construir minha casa, eu tive o mesmo problema. Era uma escolha filosófica, assumir energia limpa, porque... As placas solares aqui para o sul ainda eram extremamente caras implantar em casa essa tecnologia. Então, isso tem que estar. Mas, por outro lado, você conversou muito bem. Quais as vantagens, quais os benefícios que vão além da visão econômica financeira? Claro, justamente. E sem falar que tudo que inicialmente se lança, quando tudo isso iniciou, o custo a gente sabe que é muito mais alto. À medida que vai sendo difundido, que vai ampliando a demanda, vai aumentando a demanda, consequentemente os custos eles vão sendo reduzidos também, né? Então, temos aí, primeiro, participar de um projeto, eu já tive a felicidade de participar da construção mesmo do restaurante, da planta. Isso é, assim, sensacional, porque ali você discute todo o fluxo e você já vai colocando todas essas outras questões. Como podemos aproveitar melhor a questão da iluminação natural, né? Perfeito! Como podemos, a questão do conforto termoacústico, toda essa parte, como é que a gente pode estar fazendo isso? As lâmpadas, quais lâmpadas vamos trocar? Vamos utilizar de LED? Né? Vamos trocar? Então, assim, torneiras para economizar água, torneiras com temporizadores também, assim como as luminárias com temporizador. Angélica, me fugiu o termo agora, mas eu lembro que a gente trouxe o impacto, inclusive na casa que eu construí aqui no Sul, eu também coloquei, o impacto nas pias, daquele processador, como é que chama? Que faz a compostagem, que tritura para compostar. Não, sem compostagem. Inclusive, na época, eu trouxe um amigo que é biólogo da Embrapa e ele criticou esses trituradores com produção de compostagem. Olha. Porque tem que ter contato com oxigênio, tem que ter um ar livre, ele defendia. Mas os trituradores, um em nível doméstico, é em torno de 800 a 2 mil reais, e para uma cozinha industrial chegava a 12 mil reais. Mas a importância disso e o
quanto economiza e contribui com o ambiente. Pois é. Né? O descarte, por exemplo, que você falou muito bem de resíduos, que a gente sabe que é uma grande dor de cabeça, as sobras de gordura. Justamente. Então, olha só, uma torneira convencional, só para se ter uma ideia, ela gasta por minuto entre 8 a 20 litros de água. Uma torneira com um simples arejador é 1,8 litro por minuto. Então, pequenas ações. É bem verdade que a gente precisa sensibilizar, porque muitas vezes a gente coloca tudo bonitinho e o colaborador vai lá, tira aquela parte do arejador, porque ele quer vazão de água. Aquela questão, perfeito. Ele quer vazão, ele quer aumentar a vazão. Então, às vezes, ele até se queixa. Utiliza produto demasiadamente. E aí, lá no nosso setor de compra, a gente já está preocupado com produtos biodegradáveis, em fazer uma compra bem racional. A cultura do sabão, né? Isso. Para ser bem higienizado, tem que fazer espuma. Tem que fazer muita espuma e, consequentemente... Bastante, o consumo é alto. Aí você chega a pegar copo, muitas vezes, e está, inclusive, com resíduo ainda. Isso. Né? Muito então, bem colocado. Então, essa parte de treinamento, eu nem digo treinamento, eu gosto muito mais da palavra sensibilização. Porque só a reflexão desse colaborador, se a gente consegue tocar o coração dele para as ações, é que realmente elas vão ser mais efetivas na prática, né? Então, isso Angélica, eu orientei um TCC, um trabalho da pós uma vez, e aqui contribuindo com o que a doutora Cristina Rosa está perguntando. Que tipo de lâmpadas? Aí a gente tende a responder a LED. Isso. E olha como é legal o tema que você está trazendo de sustentabilidade. Porque na conta de luz economicamente entre LED e a energia comum, a lâmpada comum, fluorescente, não tinha diferença significativa que justificasse a mudança. Tá? Pelo menos assim, esse trabalho já tem uns 10 anos. Agora, de novo, lembrando que o custo diminuiu muito, porque lâmpadas LED eram muito caras. Isso. Então, exatamente. A implantação versus economia, né? Exato. A diluição dessa implantação versus a economia não era tão grande. Mas outro dia, conversando com o pessoal de cozinha, eu vi que ainda não é assim tão significativo. O que você fala do uso de recursos de lâmpada LED? Aí de sustentabilidade, como é que você coloca isso? Aí o que acontece? Entra essa questão, ainda que o custo ele não seja tão significativo, aí entra a questão dos metais que contém nas lâmpadas fluorescentes. Então aí a gente tá, se eu posso reduzir, mesmo que seja pouco, tá? Mesmo que seja pouco na minha conta, mas eu esteja contribuindo para o meio ambiente, porque nesse retorno a gente sabe nem que bom seria se essa logística reversa ela existisse assim amplamente, porque aí isso seria corretamente descartados. Mas não, a gente sabe que não. E esse trabalho ele é um trabalho árduo, é um trabalho que eu adoro, né? Eu levanto essa bandeira em todas as casas que eu presto minhas consultorias, mas eu sei o quanto é árduo a gente sensibilizar, o quanto é árduo essa questão. Olha que coisa bacana que você está trazendo essa discussão da concentração, e não só pela lâmpada, né? Justamente. O ROS, inclusive, que é um critério da restrição de certas substâncias nocivas, como o chumbo, mercúrio, enfim, né? Esses bifenil, polibromato. Justamente. Inclusive, agora está muito se falando, né, no plástico, nos sacos plásticos, no plástico oxibiodegradável. Só que aí os especialistas já alertam para esse tipo de plástico. Ele se desintegra mais facilmente, mas, em compensação, esses polímeros eles vão estar contaminando os efluentes, os rios, enfim. Então, assim, olha como a gente precisa estar o tempo todo, é algo que a gente precisa estar atento, algo que parece bom. E aí, como é que é? A gente precisa estar estudando mais, precisa estar lendo, precisa estar se apropriando, participando, mas buscando sempre soluções, né? Buscando se engajando. Ou seja, né? Uma coisa que eu admiro muito, que a Angélica traz muito para a sala de aula, né? Além de ter essa didática, é essa provocação do saia do lugar. Isso, né? Parece que o pessoal que vem para o ANSO sabe falar de vigilância, manual de boas práticas que baixam do Google e um checklist pronto, né? Você não me pedir assim,
tem um checklist para me enviar? Eu disse, tenho, mas escuta, Nossa. você entende que não adianta pegar algo pronto, porque só tem que atender a lei, ele está praticamente pronto. Mas que você tem que ter todos esses recursos que a Angélica está nos trazendo. É verdade. Né? Esse envolvimento ambiental, essa preocupação, aliás, eu diria, com os aspectos socioambientais, as vantagens, as desvantagens, aquisição, investimento, e tirar a bunda da cadeira, pesquisar, participar. Você sabe que eu precisava de um professor doutor na área de sustentabilidade que fosse nutricionista, eu não encontrei para pós. E olha que eu tenho turmas no Brasil inteiro. Nossa, tá vendo? Então, esse empenho em pesquisas é extremamente importante, né? Uhum. Pois é. Então, assim, Vanessa, desenvolver essas ações é como eu falei. A gente precisa estar atento a todas elas, gerar esse engajamento com toda a nossa cadeia de produção, sair dessa zona de conforto que eu digo, inclusive entender, às vezes, muitos alunos chegam e dizem, mas eu cheguei, fiquei perdido, professora, eu não estou entendendo nada dentro da empresa. Eu digo, você precisa saber um pouco de administração. Quais os setores? Então, assim, então não é simplesmente a gente achar, se fechar no nosso mundo de legislação sanitária. Nossa, e a gente não. Não é. Agora, olha que interessante, né? Eu digo que a gente paga um preço caro por ser visionária. Quando eu criei o curso de gestão e qualidade de alimentos, eu perdia para a concorrência da vigilância. Porque o nutricionista não estava preparado para entender que o papel dele de gestor, ele tem que entender de números, de custos, de administração, de gestão, gestão ambiental, gestão empresarial, gestão de recursos humanos. Isso que você colocou, né? Eu lembro a primeira vez que eu dei aula no curso de gestão e eu trouxe os exames admissionais, quadro de funcionários, era uma sala de uns 42 contribuidores, colegas nutricionistas, e eu lembro que uma delas virou e disse assim, eu tenho restaurante, eu não preciso saber nada disso, meu contador faz. Nossa, partiu meu coração. Ai, assim. que Ela dor. tem uma indústria de massas e realmente já tinha uma representação grande. E eu fiquei muito triste com isso, né? Porque, ok, mas eu sempre digo, faça aquilo que você é melhor. Claro. Você não é contadora, não estou dizendo isso. Mas que legal você trazer isso, porque é uma luta para provocar o nutricionista em sala de aula a abranger. Olha agora o Covid. Ele precisa ter essas características e alguém não adianta chegar lá só e vender os critérios de atendimento só da vigilância, que são hiper importantes. Claro. Para ter essa ampliação, para transformar o restaurante local em delivery, para entender o comércio local, saber fazer uma pesquisa de satisfação, precisa ampliar esse conhecimento, né? Mas é claro, com certeza. Aí quando eu falo dessa cadeia de fornecedores dentro, ela é super importante nesse sentido. Porque a gente procurar fornecedores mais locais, eu sei que tem determinados produtos que é muito difícil você encontrar no comércio local e a gente acaba tendo que comprar de outros estados, isso incide em mais impostos e tudo. Então, a gente precisa estar buscando, procurando e qualificando até fornecedores a dizer, olha, eu preciso de que você atenda a esses requisitos, eu quero muito comprar com você, inclusive isso faz parte da minha missão. Agora, você precisa se adequar não só aos requisitos sanitários, você precisa se adequar aos requisitos socioambientais. Né? Perfeito. Vamos listar, dar uma brincada aqui, Angélica, para lembrar um pouco disso. Reaproveitamento, descarte, reaproveitamento de óleo e gordura. Exato. Inorgânicos, essa discussão da separação. Reciclagem me ajuda, resíduos. Sim, uso racional de recursos na hídricos. Verdade, dos recursos hídricos e uso de tecnologias limpas. Então, quando a gente pensa... biodegradável, né? Biodegradável. Descartáveis é outro problema e é outra demanda importante. Exatamente. Que mais? Dentro da empresa, na verdade, todas as ações, quando a gente pensar nas ações, a gente pensa na questão predial, o prédio em si, né? O que a gente pode estar mudando? Isso didaticamente fica até mais fácil. Então,
o que eu posso estar mudando? A troca da torneira, é o temporizador, é a lâmpada LED, eu posso investir na questão da energia solar. Ok, se você não pode um nesse critério momento... importante que você falou do predial, muitas das vezes o arquiteto, no aproveitamento da luz, coloca janelas, ok. Mas aí bate, o sol entra e a temperatura interna já é imensa. Exato. Como fazer essa reciclagem ambiental e tornar confortável ao colaborador? Conforto térmico, cozinhas que são um inferno de quente. Aí se põe todo, se fecha externo, não tem a luz solar, então as clarabóias passam a ser isso, perfeito. As telhas translúcidas, exatamente. Ter filtro, né? Exato. Películas de filtro nas janelas. O próprio copinho, cada colaborador com seu copinho, eliminar descartáveis, copo descartável, que isso dentro das unidades é um terror. Né? É um terror. Como eu citei, descartáveis. A engenharia de cardápios, aceitar isso, perfeito. Justamente. Sustentável, como você colocou muito bem. Né? Saber comprar, saber vender, saber organizar toda a gestão desses resíduos, é entendendo a cadeia processual passo a passo, o que que você precisa ir fazendo para obedecer aos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Então, dentro de toda a cadeia, a escolha do fornecedor, de onde é que vem esses produtos, o seu cardápio contemplar os alimentos mais sazonais, enfim, todo passo a passo, toda ação que formos tomar. Eu vou construir as fichas técnicas porque eu quero saber custo, eu preciso do receituário padrão, ótimo. Nisso, eu já vou incluir as minhas ações voltadas para a responsabilidade socioambiental. Todo passo a passo. A Aline está contribuindo que quando se pede fornecedores com ações sustentáveis, já impugnaram a licitação. Olha só que coisa, hein? Na verdade, é um caminhar. Né? A gente não está falando que nada disso é fácil de ser feito, muito pelo contrário. Levantar essa bandeira e defender é árduo, é difícil, e é por isso que muitas vezes dizem, eu vou lá, vou cumprir o papel que eu tenho que cumprir e acabou. Mas onde que fica o seu legado? Né? Empreender com propósito é muito diferente, porque a gente tem um legado e a gente precisa. Isso, a satisfação fala mais que tudo, que qualquer valor, que qualquer dinheiro, que tudo. Então, é por isso essa luta que a gente precisa. E está aí uma área. Você sabe que eu fiz um curso fim de semana passado e era justamente uma empresa, um grupo que faz só licitações, como participar e atender as licitações. Então, isso é um campo. Né? Vamos ver isso como uma oportunidade, é um campo a ser explorado. De novo, tem que trazer para a graduação. No curso de pediátrica e no curso de gestão, vigilância e qualidade de alimentos, eu trago licitação para a sala de aula, que muito nutricionista não está nem preparado para essa realidade. Que maravilha! Então, que lindo, Aline, ver você tão envolvida assim, viu? Muito bom, realmente. É como você disse, Vanessa. Parabéns às vezes pelo seu trabalho. Eu sei que não deve estar sendo fácil. A gente paga mesmo o preço por ser visionário, porque levantar determinadas bandeiras não é só você defender porque é bonito, porque está na moda, porque não é nada disso. Né? Isso é uma filosofia, isso é um legado que a gente pretende deixar e contribuir significativamente. A gente realmente está pensando no outro. Né? E desenvolver dentro das unidades, dentro da nossa casa, dentro do nosso condomínio, todas as pequenas ações. Se você não pode desenvolver grandes, ok, vamos passo a passo, porque as pequenas vão se juntando e daqui a pouco a gente tem assim um monte de ação e a gente já está fazendo uma coisa gigantesca e nem percebeu. Né? Então, eu acho que isso é que é realmente o mais importante em todo esse passo a passo. Escolher bem os nossos... Perfeito, né? Elis está colocando, né, o trabalho educativo, isso aí. Eu digo um pouco além até, Elis. No treinamento, eu tenho um programa de treinamento para nutricionistas atenderem em consultório. E eu tinha desistido dele, me provocou voltar com esse treinamento justamente porque eu comecei a ver o pessoal ensinando técnicas de venda. Legal, pois eu prefiro chamar de persuasão usada com ética e honestidade.
Por quê? É possível a gente aprender Perfeito. persuasão mantendo os pilares, os nossos valores de honestidade, de bem à saúde do outro, porque a nossa profissão é maravilhosa, é linda e faz esse compartilhamento de amor, de saúde. A gente consegue, a gente tem que mudar o jogo da comunicação na nutrição. A gente tem que crescer um pouquinho e passar a assumir a estar na mesa de empresários, empreendedores. Perfeito. Não é, Perfeito. Angélica? Assim, que torna a Angélica essa pessoa fabulosa que ela veio como gestora, administradora e tem essa iniciativa, essa personalidade. Angélica, o papo tá maravilhoso. Mas acabou nosso Que bom. tempo. Já? Esse bom, Insta é um danadinho. É, rapidinho. Então, antes acaba. que ele finalize aqui, ainda faltam uns 2 minutos que eu vou conceder a você, né, para finalizar. Eu super agradeço a presença de todos vocês. Ó, mandem coraçõezinhos, clica, curte, compartilha. Manda essa setinha para o seu stories, para o stories de colegas e compartilhem que olha quanta coisa a gente aprendeu hoje com a Angélica. E podem aprender mais ainda. Tanto na Estácio quanto na USP, nós temos cursos voltados para essa área. Cursos excelentes. Né, com essa profissional maravilhosa. Muito obrigada pelo seu tempo em pleno domingo, viu? Um carinho todo especial. Não foi só Conexão Nutri, foi conexão pessoal aqui. Ah, que coisa boa. Quem agradece sou eu, a todos que estiveram aqui conosco, que participaram, não é? Que eu sei que serão multiplicadores dentro das suas casas, dentro do condomínio. Se nós conseguimos tocar um pouquinho no coração, na consciência de cada um, isso já está assim maravilhoso. Eu espero, sinceramente, que nós, nutricionistas, possamos fortalecer a nossa categoria e trabalhar com uma nutrição que vai muito além de requisitos mínimos, que a gente possa sair dessa zona de conforto e a gente possa realmente contribuir para que tenhamos um mundo, um planeta muito melhor. E é muito possível através das nossas ações dentro das unidades, dentro das nossas casas e dentro dos nossos condomínios. Um beijo a todos, muito obrigada. Professora Vanessa, viu? Gratidão eterna pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço.